eu estou aqui na ilha de Patmos, diante do mar Egeu, na Grécia, para dizer para você sobre a esperança. A esperança é Jesus. E no passado, tentaram acabar com a nossa esperança, tentaram destruir a nossa esperança, mas não conseguiram, porque a esperança não morre. A esperança é Jesus. Em Apocalipse capítulo 1, versos 10 e 11, está escrito: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu quero convidar você para fazer um estudo profundo e ter uma visão geral, panorâmica, das 7 igrejas do Apocalipse. Essas 7 fases começaram na cruz do Calvário no ano 31 e vão terminar, sabe quando? Quando Jesus voltar. Prepare o seu coração para entender essa grande verdade mostrada, revelada aqui na ilha de Patmos. Bem, eu estou chegando da ilha de Patmos, onde começamos esse tema, um tema maravilhoso, que é uma visão geral das 7 igrejas do Apocalipse, e o título dessa mensagem é A Esperança Não Morre. Para você ter uma ideia do que a Bíblia fala, o livro do Apocalipse especialmente, sobre as 7 igrejas, nós vamos dar uma passada agora nos capítulos 1, 2 e 3 do livro do Apocalipse. Para isso, vamos abrir a Bíblia Sagrada para começar ou para continuar esse estudo tão maravilhoso. Em Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7, nós temos a primeira carta de Jesus a Éfeso. E a primeira carta de Jesus representa a primeira fase da igreja cristã na história, que começou na cruz do Calvário no ano 31 e terminaria por volta do ano 100, quando morre ou quando morreria o último dos 12 apóstolos. Esse período de Éfeso é o período mais incrível da história da igreja. É quando a igreja primitiva pôde viver, pôde praticar de verdade os princípios da palavra de Deus. Era a igreja realmente dos sonhos de Deus. Foi exatamente no período de Éfeso que Deus derramou o poder do Espírito Santo, a chuva do Pentecostes, e os discípulos pregaram e fizeram maravilhas e muitas pessoas foram curadas, a igreja era unida, as pessoas iam de casa em casa, repartiam o pão, eles viviam unidos na mesma fé. E em um sermão só, Pedro, o apóstolo, ele pregou e levou ao batismo cerca de 3.000 pessoas. Imagina isso? Pois é, Éfeso é esse período impressionante, o período em que a igreja realmente viveu essa experiência maravilhosa. É a era, portanto, apostólica, quando os discípulos dirigiam a igreja. Esse período passou, a igreja se manteve firme, se manteve fiel aos mandamentos de Deus, à guarda do sábado, aos princípios todos da Bíblia Sagrada. Só que depois do ano 100, então a igreja passa por uma outra fase, a fase de Esmirna, que vai do ano 100 até o ano 313 a 323, mais ou menos. É o período em que a igreja continua firme na fé, continua obedecendo os mandamentos de Deus, continua guardando o sábado, só que agora Satanás começa uma perseguição terrível contra os cristãos. Ou seja, a pressão do inimigo era para que os cristãos abandonassem os seus princípios, abandonassem a Bíblia e abandonassem a obediência aos mandamentos de Deus. Essa perseguição no período de Esmirna, que está no capítulo 2, de 8 a 11,
No verso 10, fala que haveria 10 anos de perseguição, ou seja, eles seriam provados por 10 dias proféticos. São 10 anos literais. Esmirna, a igreja se manteve firme, porém, Diocleciano, usado inclusive pelo inimigo, usando a força do império, a força do Estado, perseguiu e matou muitos cristãos. Foi o período então da perseguição e do martírio. Aí chegamos no terceiro período, que é Pérgamo, e isso já nos faz lembrar do Coliseu, que está aqui, e também do portal ou do arco, que é de Constantino. Pérgamo. Pérgamo é o período que vai do ano mais ou menos 313 ou 323 até o ano 538. Esse foi o período mais difícil da história da igreja cristã. Por quê? Porque foi em Pérgamo que as verdades bíblicas começaram a ser jogadas por terra. Em Pérgamo, Constantino toma uma decisão de acabar com a perseguição aos cristãos. Então aquela perseguição que aconteceu em Esmirna acabou. E aparentemente estava reinando a paz. No entanto, essa estratégia foi muito pior do que se houvesse uma perseguição, entende? Sabe por quê? Porque foi a era dos compromissos, das alianças. Foi exatamente quando igreja e Estado se uniram, quando política e religião deram as mãos. E Constantino até, ele se demonstrou cristão e chegou a dizer que havia se convertido ao cristianismo. Mas a verdade é que ele nunca se converteu. Eu estou aqui exatamente diante desse arco, que é o arco ou portal de Constantino. Então Pérgamo revela e mostra esse período em que, de uma maneira muito sutil, o inimigo começa a misturar verdades com mentiras. E a visão pagã entra na igreja. Ideias espíritas entram na igreja. E o resultado é que no dia 7 de março do ano 321, então é feito um documento, e esse documento diz que o dia do Senhor não é mais o sábado, e sim o primeiro dia da semana, o domingo, e mais tarde se transformaria no mandamento. Pois é, amigo, foi isso que aconteceu no ano 321, o primeiro decreto oficial mudando o dia de guarda do sábado para o domingo. Isso foi no período de Pérgamo, que vai exatamente até o ano 538 aproximadamente. Então, esse período de Pérgamo também é um período em que começa a surgir um movimento que faz surgir a Igreja de Roma, a Igreja Romana, que passa então a partir daí ser uma figura de destaque na história. Uma figura de destaque na história bíblica e na história geral. Agora, quando Pérgamo termina por volta do ano 538, a estrutura toda está montada e, de acordo com a Bíblia, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versos de 12 a 17, a Bíblia diz no verso 13: "Conheço o lugar em que habitas, que é onde está o trono de Satanás." Então você percebe que o inimigo estabeleceria o seu trono dentro da igreja cristã. Ou seja, a igreja cristã agora começa a viver um momento difícil, porque mistura cristianismo com paganismo, mistura o certo com o errado, a luz com as trevas. E isso dá início a uma nova configuração, a uma nova fase da igreja cristã. Então, quando chegamos no ano 538, o bispo de Roma recebe a autoridade suprema e ele passa agora a ser não somente um pastor, mas também um chefe de Estado. E aí entramos na quarta fase da igreja cristã, que é a fase de Tiatira, que vai de 538 até 1798, ou seja, 1260 anos. Só que no meio desse período, nós destacamos o ano de 1517, que foi o ano em que Martinho Lutero se levantou para dar início à reforma protestante do século XVI. Tiatira, portanto, é o período da apostasia total. É quando a verdade de Deus é jogada por terra totalmente e quando então a igreja romana, aquela mencionada em Apocalipse 17, aquela mulher meretriz, ela se levanta com todo o poder. A supremacia papal, então, ela passa agora a controlar, a dominar e ela passa agora a assumir o controle. Foi o período da Santa Inquisição, que de santa só tinha o nome, não é verdade? Porque foi uma verdadeira chacina. Santa Inquisição, isso também inclui o período da Idade Média,
E o período de Tiatira é aquele período em que a igreja verdadeira teve que fugir para manter a verdade. E o que ficou deu origem à igreja romana. Como você pode ver, eu estou aqui diante do Coliseu, exatamente um lugar onde as pessoas eram torturadas e devoradas pelos leões. Ou seja, a Inquisição foi forte aqui na Europa e em várias partes do mundo. Essa é uma região muito significativa, especialmente para o período de Tiatira, ok? Quando foi o período da terrível perseguição da Idade Média e que, se Deus não fizesse uma intervenção, nenhuma pessoa escaparia. Terminamos o período de Tiatira, terminamos o período da supremacia papal em 1798. E aí começa uma outra fase que começou, na verdade, um pouquinho antes, em 1517, com a Reforma Protestante, e a Bíblia menciona a igreja de Sardes, que está em Apocalipse capítulo 3, de 1 a 6. Sardes é esse período que começa a Reforma Protestante. E essa reforma, com Lutero, começa a resgatar aquilo que no período anterior tinha sido jogado por terra. Deus levanta Lutero, levanta outras pessoas e começa a reforma protestante, indo até o ano de 1800, 833, por aí. Depois de Sardes, com o início da reforma, vem Filadélfia, que é o período do reavivamento. Ou seja, eles continuam agora fazendo a reforma, mas acontece um reavivamento interessantíssimo nos Estados Unidos, na Europa, em outras partes do mundo. Ou seja, pessoas se levantam e começam a estudar a Bíblia no período de Filadélfia. Especialmente Guilherme Miller começa a estudar Daniel 8,14, as profecias das 2.300 tardes e manhãs. E ele chega a uma conclusão de que Jesus voltaria à Terra no dia 22 de outubro de 1844. Essa mensagem era doce como mel e trouxe um grande movimento no mundo inteiro, especialmente na América do Norte e especialmente na Europa. E essa mensagem produziu esse reavivamento. Acontece que, quando chegou a data em que as pessoas se prepararam, as pessoas oraram, as pessoas se consagraram, mas chegou a data e Jesus não veio. E aquilo que era doce como mel se tornou amargo, cumprindo a profecia de Apocalipse 10, a profecia do livrinho, que na boca era doce e no estômago ficou amargo. Assim passou o período de Filadélfia. Na verdade, em 1844, não seria a volta de Jesus. Jesus não veio. Por que não veio? Porque não era data da volta de Jesus. Era, na verdade, a data em que Jesus passaria do lugar santo para o Santíssimo no santuário celestial. A profecia de Daniel 8,14 estava certa, o gráfico também. O que eles erraram foi o acontecimento. Não seria a volta de Jesus, mas seria a passagem de Jesus para o lugar santíssimo, no santuário do céu. E assim Jesus daria início ao juízo final. Ele começou a primeira fase, o juízo de investigação no santuário celestial. Com essa decepção de 1844, muitas pessoas abandonam a fé, muitas pessoas abandonam a Bíblia, abandonam a religião. E fica um grupo de pessoas firmes na fé e fiéis. E esse grupo é o que dá início à sétima fase, chamada Laodiceia. Esse sétimo período começa com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja de Deus na Terra, que resgata as verdades esquecidas no passado. Por isso eu sou adventista. Eu tomei minha decisão e hoje eu sou membro da Igreja Adventista e sou pastor também. Foi a decisão mais importante que eu tomei. Mas agora chegou a hora de você tomar uma decisão, de você também fazer parte dessa igreja, fazer parte desse povo. Venha com a gente, Deus está chamando você. Em João capítulo 10, versos 14 a 16, Deus fala que ele tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Mas ele diz, a mim me convém ajuntá-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia da sua entrega. Hoje é o dia de você fazer parte do povo de Deus. Você aceita esse desafio? Aceita esse chamado? Aceita essa decisão? Se você aceita, eu quero orar por você. Feche os olhos e vamos orar comigo. Querido Pai Celestial, obrigado por Tua palavra, obrigado pelos ensinamentos, pelas verdades e obrigado por essa decisão que essa pessoa acabou de tomar. Eu a entrego nas Tuas mãos. Dirija-nos e prepara-nos para a breve volta de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.
faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu